É um tema muito bacana, muito importante, e eu tenho certeza que vai ter dúvida muito interessante. Então, não saia daí, porque no nosso próximo bloco a gente vai ter o Pergunte ao Professor. E a tua dúvida, você já sabe para onde é que a gente manda, né? provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. Não sai daí. Muito bom, então vamos começar agora o nosso segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor. Agora é a sua vez de participar, é a sua vez de trazer a sua dúvida, a sua indagação, o que você não entendeu. Você pode participar pelo nosso site, pelo nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. E agora está na hora da gente ver as dúvidas dos colegas, do pessoal que está estudando aí por esse Brasil afora, o que eles quiseram saber a respeito do aborto. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Se alguém agride uma mulher grávida e essa mulher tem um parto prematuro, a criança não resiste e morre, qual é o crime? Olha só, falta um pedaço dessa pergunta. Para que eu possa respondê-la, falta um pedacinho. E esse pedacinho, no direito penal, é o coração. Então, que pedacinho é esse, né? Um pedacinho pequenininho, mas que é o coração da questão. Você sabe o que falta? Sabe o que falta nessa questão? Dolo. Falta saber a intenção. Meus amigos, eu não posso responder nada em direito penal sem saber qual era a sua intenção. Então lembra, sempre que você for fazer uma pergunta ao professor, enfim, sempre que você for estudar alguma coisa, o coração, pelo menos do direito penal, segundo a teoria finalista, o coração é a intenção, é o dolo. Essa pergunta que a colega aqui me fez, na verdade, pode configurar 2 crimes, dependendo do dolo. O primeiro crime poderia ser o crime de lesão corporal gravíssima, por ter resultado aborto. Veja que se a minha intenção era só agredir, eu não queria provocar o aborto e acabei provocando sem querer, existe um crime préter doloso. Lembra o que é crime? Préter doloso? É o crime em que o resultado é mais grave do que o pretendido? É esse o caso. Então, quer dizer, se eu queria agredir, mas não queria o aborto e acabei provocando sem querer, lesão corporal gravíssima, por resultado, aborto. Mas, professora, e se eu queria o aborto desde o começo? Eu agredi para provocar o aborto desde o começo. É diferente? Totalmente. Se eu queria provocar o aborto desde o começo, o crime será aborto sem consentimento da gestante. Peraí, repete, professora. Como é que ficam então as 2 situações? Eu vou repetir. Primeira situação, agrido a mulher querendo agredir, mas sem querer provocar o aborto. Lesão corporal gravíssima, por resultado aborto. Segunda questão, agrido a mulher querendo agredir e querendo causar aborto. Crime de aborto sem consentimento da gestante. No primeiro caso, lesão corporal gravíssima, 129, parágrafo 2º. No segundo caso, aborto sem consentimento da gestante, 125. Tudo bem? Então quer dizer que tudo depende da intenção. Agora, qual que é a pegadinha dessa questão? A pegadinha é, tem um parto prematuro e depois o nenê morre. O fato de que o nenê morreu depois do parto prematuro não muda nada. O que houve foi um resultado aborto. Resta saber se esse resultado aborto era pretendido ou foi um resultado não pretendido. Agora, o fato da mulher ter tido um parto prematuro e o bebê ter falecido em decorrência deste parto prematuro não muda nada. É aborto, como a gente já havia explicado. Então, muito bacana a questão. Vamos ver a próxima. Uma mulher que esteja grávida e pela falta do devido cuidado acaba abortando, responde por alguma coisa? Pergunta excelente também, excelente porque cai demais em prova e até porque pode ser uma dúvida que você tenha na tua vida, no teu cotidiano. Pois é, eu disse que o coração do direito penal é a intenção. Meus amigos, quando você domina a questão do dolo, você vê que você arrebenta em direito penal, você se desenvolve, você evolui mesmo.
Então, o que esse rapaz aqui, muito simpático, está me perguntando? Ele está perguntando, se eu, Patrícia, acabar causando o meu próprio aborto, quer dizer, não é meu próprio, não é o aborto do meu próprio feto. Se eu, Patrícia, acabar causando aborto em mim mesma, por falta de cuidado como é que chama? Culpa. Se eu, Patrícia, acabar causando aborto em mim mesma por falta de cuidado, eu devo responder por alguma coisa? Então, o que ele está me perguntando? Ele está me perguntando o seguinte, Patrícia, o aborto culposo é previsto na lei como crime? Causar em si mesma aborto culposamente é crime? É isso que ele está me perguntando, né? E a resposta para ele é não. Nenhuma das modalidades de aborto, nem o autoaborto, aborto provocado pela própria gestante, ou consentir que terceiro provoque o aborto na gestante, nem um aborto com consentimento da gestante, nem um aborto sem consentimento da gestante, nenhuma espécie de aborto prevê a modalidade culposa. Aborto culposo não é crime. Tudo bem? Não está previsto na lei como crime. E você sabe que pela excepcionalidade do crime culposo, só pode ser punido aquilo que está previsto na lei como crime. Não é isso? Muito bom. Então, a pergunta do rapaz, do nosso candidato, nobre candidato, é não. Eu não sou punida por nada. Ok? Próxima pergunta. Professora, afinal, aborto de feto anencéfalo pode ou não? Muito justo essa dúvida. É Deus e todo mundo que pergunta isso. Pode ou não? Nós não entendemos nada. Pode ou não? Uma hora diz que pode, outra hora diz que não pode, a mídia diz que pode, a mídia diz que não pode, o STF diz que pode, diz que não pode. Professora, pode ou não? Vamos responder essa pergunta? Bem, vamos começar por uma resposta legalista. Na lei, o aborto eugênico, o aborto em caso de má formação, e dentro dos casos de má formação, a anencefalia é um deles. Na lei, o aborto eugênico não é previsto como uma hipótese de possibilidade de aborto. Não. Então, dentro das situações que autorizam o aborto no Brasil, o aborto eugênico não está entre elas. O feto portador de anencefalia não está entre elas. Então, pela lei, pode ou não pode? Não. Agora, o grande problema é que muitos juízes, ao receber pedidos de mulheres que pretendem fazer o aborto, concedem alvarás judiciais que são baseados em questões que aqui nós não vamos ter, infelizmente, tempo de desenvolver, inexigibilidade de conduta diversa é a principal delas, mas muitos juízes concedem alvarás judiciais para que as mulheres façam o aborto. No ano de 2003, uma jovem moça chamada Gabriela, no Rio de Janeiro, pediu um desses alvarás judiciais. E o alvará dela foi negado. O juiz negou, dizendo que não havia previsão na lei. Então ela recorreu. Ela recorreu ao TJ do Rio de Janeiro, pedindo que lhe fosse concedido um alvará, porque o seu bebê tinha sido diagnosticado com anencefalia e ela queria realizar o aborto. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, uma desembargadora, concedeu o alvará. E a Gabriela, essa moça pobre de 18 anos de idade, podia, enfim, realizar o aborto. Acontece que um padre da Igreja Católica ingressou contra este alvará expedido pelo TJ com um habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Esse habeas corpus foi distribuído na 5ª turma do STJ, e a 5ª turma do STJ, neste habeas corpus, no qual o padre pedia o direito de viver do feto anencéfalo, o direito de não ser abortado do feto anencéfalo, o STJ concedeu o habeas corpus. Então, o habeas corpus foi concedido, foi cassado o direito da Gabriela de fazer o aborto. A Gabriela, então, contra o habeas corpus dado pelo STJ,
entrou com outro habeas corpus perante o STF, querendo de volta o seu direito de abortar.